Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, para onde quer que você esteja nos ouvindo. Estamos de volta com a RDM Podcast Arte e Cultura. Nesse nosso espaço, como vocês já sabem, nós vamos trabalhar o quê? Tudo que é de bom no Mato Grosso, no Brasil e no mundo sobre arte e cultura. E como é que a arte e a cultura influencia a vida das pessoas, influencia a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir na vida, no mundo, com os outros, nos seus relacionamentos e no seu crescimento pessoal. Para isso, hoje, nós trouxemos uma pessoa muito especial, que é o Luiz Borges, cineasta mato-grossense, mas um cineasta mato-grossense só que do mundo, né, Borges? Borges tem premiações fora do país, o Borges tem uma história maravilhosa para contar, e também eu trouxe o Borges hoje aqui porque ele está fazendo um evento muito bacana em Chapada dos Guimarães, aqui em Mato Grosso. Está virando o nosso point cultural, né, Borges? Em detrimento de qualquer outras situações. Não é só belezas naturais que Chapada tem. Chapada tem um povo maravilhoso, Chapada tem uma cultura, uma arte, cultura e um movimento cultural muito grande, com muitas pessoas participando, tanto de Chapada quanto de Cuiabá e de Mato Grosso todo. E Borges é uma das pessoas que aportaram em Chapada e está contribuindo com a parte cultural. Então eu queria hoje te agradecer a presença, Borges. Você tem uma história muito bonita, muito grande, muito importante para a cultura mato-grossense. A juventude hoje sabe pouco sobre isso e acho que uma das coisas importantes e que são extremamente caras para mim é que a juventude tenha acesso ao conhecimento cultural e à formação cultural do seu estado, da sua cidade, do seu bairro, etc. Porque isso compõe a sua própria história, né? A sua própria identidade, colabora muito com isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Eu sei que você tem mestrado em cinema na USP, eu sei que você foi premiado num concurso em Miami, nos Estados Unidos. Eu sei que você tem uma história muito bacana de resgate e conservação do acervo do Papazian. Queria que você me falasse um pouquinho disso. Papazian era um cinegrafista mato-grossense que tinha um material magnífico, e se não fosse esse interesse, essa boa vontade do Borges, eu não sei onde é que estaria todo esse material, né, Borges? Eu quero que você fale um pouquinho de você e um pouquinho desse novo evento do dia 27 de março em Chapada, por favor. Bem, começando por mim, eu vou dizer, Maria Amélia, que eu estou muito feliz. Estou daqui a um mês completando 65 anos. Uau, parabéns! Obrigado. E depois de 43 anos de trabalho na Universidade Federal de Mato Grosso, onde eu entrei no primeiro concurso que teve, montei o Hospital Júlio Miller para poder ser legalizado o curso de medicina. Há 43 anos eu tomei uma das decisões mais importantes da minha vida, que foi, ainda jovem, mudar para a Chapada dos Guimarães. Desculpa, e por que foi uma das mais importantes? Foi porque em Chapada eu consegui me desvincular da forte presença da minha família na formação. Eu venho de uma família extremamente tradicional. Sim. Né? Padre Ernesto Camilo Barreto, meu tataravô. Sim. Tinha tios desembargadores, membros da Academia Mato Grossense. E uma coisa que me incomodava muito grande, que eu já sou da geração dos anos 60. Sim. Eu sou de 61. Era exatamente essa coisa da prisão que a família fazia com a juventude. E me incomodava muito em Cuiabá quando falava, como é seu nome? Eu falava, Luiz. Luiz de quê? Você é filho de quem? Sim, filho de quem? Que aí você... Mas isso também ficou durante muito tempo, né, Borges? Eu sei só um detalhezinho. Quando eu cheguei no Mato Grosso, há 35 anos atrás, uma das coisas que me chamou muita atenção é exatamente isso que você está colocando. Uma pessoa me perguntou, você, acho que pelo meu sotaque, não era cuiabano, né, da Gema, era paulista, e a pessoa me perguntou, você não é daqui, né? Não, mas tua família é cuiabana? Você é filha de quem? Não. Como é que é? Você é filha de... Não era filha de quem a pergunta. Era, por exemplo, Maria Amélia, seu nome, sim. Você é de onde e você é de quem? Tipo assim, de quem? Eu sou mas não de lugar, de pessoas, de família. Eu sentia que isso significava não uma necessidade de
reconhecimento da sua ancestralidade, Sim, não. que é o que hoje, paradoxalmente, a gente está fazendo. Exato, né? exato. Mas era uma forma de enquadrar você. Sim, com né? certeza. Então te enquadrava. Com você certeza. veio de tal família como se fosse até uma casta. Não, era para ver de que casta você era, na de verdade. casta você era. Dependendo do sobrenome. E quando eu digo que foi importante, porque apesar de eu ter tido uma infância extremamente rica culturalmente em Cuiabá, porque meu pai é cuiabano, mas já minha mãe é do Recife, e era assim, a única mulher da família, das minhas tias, que sabia dirigir. Uau. Ela era muito para frente, feminista, era estilista, fazia costuras, modelos inspirados nos vestidos das grandes atrizes, sim, e promovia desfile nos clubes de Cuiabá para lançar a coleção que dela. Bacana. Então eu fui criado nesse ambiente. Sim, mas e além de disso, vanguarda, né? Uma pessoa, né, no ambiente daquele. Exatamente. E do lado, eu estudava eu comecei na Bernardina Renche, que foi destruída para virar caixa d'água da Presidente Marques. Sim. Aí fomos para a Escola Modelo Barão de Melgaço, depois admissão no Salesiano. Então, essa infância minha, ela foi literalmente muito rica, porque já havia uma herança familiar, tinha biblioteca na casa da minha bisavó. Olha só. Meu pai era uma pessoa que gostava de ler, aos 13 anos eu já tinha lido a coleção completa de Shakespeare. Uau! Né? Então, e do lado da casa da minha bisavó, na Barão de Melgaço, onde hoje é o prédio da Atlântica Boa Vista de Seguro, foi inaugurado o Cine Tropical. Aí virou loucura, porque uma prima do meu pai era bilheteira do cinema. Então, ela, além de me dar acesso gratuito aos filmes, os filmes impróprios, ela liberava para assistir, porque sabia... Assessora, imagina os filmes do John Wayne, no tempo das diligências, 16 anos. A espiã de calcinha de renda da Bette Davis, 16 anos. Né? Hoje a gente até ri quando vê o nível da censura de atualmente e o que era censura antes. Então, eu fui criado num ambiente bastante libertário. E quando eu falei que ao mudar para a Chapada foi uma decisão importante, que apesar de ter saído de casa com 14 anos, fui terminar o 2º grau em Goiânia, começar a faculdade em Goiânia, terminei a faculdade em Minas, em Juiz de Fora, que foi destruída esse ano pelas chuvas, que dói o coração de ver aquilo. Verdade. Eu tenho um amigo que era professor lá, inclusive. Mas pronto. Eu fui e decidi mudar para a Chapada dos Guimarães. E aí na Chapada foi uma coisa incrível, porque eu vi que para além daquela paisagem rica, exuberante que se divulgava, né? Principalmente no período do governo militar, quando decretou como área de prioridade turística, havia um povo naquela cidade. Havia uma população de quilombolas, indígenas, de colonos do sul, poloneses, italianos, japoneses da colônia Ferro. Ou seja, era um lugar de uma diversidade cultural imensa, profunda, grande. Não é ainda, né, Borges? Mas era invibilizado. Né? E eu acho que, Borges, ainda é bastante. Bastante. E ações como a sua, por exemplo, como a minha, como historiadora e produtora cultural, a gente já se conhece nessa área, né, Borges? A gente está sempre fazendo alguma coisa aqui e ali para trazer, para dar voz e vez e visibilidade a essa população. Isso é uma coisa que mexe muito conosco. Não só comigo, com você, mas com várias outras pessoas que trabalham na questão da cultura de Chapada. Porque o turista, quando vai a Chapada, a gente faz aqui um apelo, né, Borges? Vamos fazer um apelo pro turista. Chapada não é só o centrinho. Chapada não são só as belezas naturais e as cachoeiras, né? Tem uma forte cultura em Chapada, que é essa raiz que você fala da formação da população, de formação de identidades de Chapada, que muitas vezes ela é deixada de lado, ela é vista só como, vamos ser sinceros, ela é vista só como as pessoas que vão trabalhar nas casas e nos estabelecimentos dos turistas e depois ninguém sabe, ninguém viu, nem onde mora, nem de onde saiu. Ou pior, quando esse conteúdo histórico e cultural que dá uma grande raiz, que é coisa que hoje nos preocupa muito com a juventude, nesse mundo digital, é onde essas pessoas vão encontrar a sua raiz, é quando você vê que tudo isso, no máximo às vezes, é aproveitado
no interesse do mercado, né? É vender a Chapada, vender o lugar, né? E não criar o amor pelo lugar, o reconhecimento do lugar de onde você vive, né? Verdade. Então eu acho que assim, toda ação cultural, esse filme que eu lancei há um mês atrás sobre a história e a memória da Aldeia Velha, que está disponível no YouTube. É só colocar lá imagens e memórias da Aldeia Velha. Nós vamos deixar no link abaixo depois todas essas informações. Você deu trecho do filme, se você quiser passar, exibir. Para quem quiser assistir, conta um pouco a história disso, né, do lugar. Mas assim, agora a gente está preparando um segundo ano de um trabalho que iniciamos através da OCA. Porque nesses 43... O que é a OCA, Borges? Organização Comunitária da Aldeia. Certo. Nesses 43 anos que eu mudei para Chapada e vim morar no lugar onde eu moro até hoje, a Aldeia Velha, me incomodava muito de saber que aquilo era o lugar de origem da ocupação oficial da cidade, mas que a população vivia numa situação de penúria, de abandono, não havia reconhecimento. Então, assim... para alguns chapadenses, quem vive na aldeia é preguiçoso, é um povo que não trabalha, ou assim, coisas piores. Eu sei. Hippie, sem rumo. Então isso criou... Borges, só um pouquinho. Você não acha que você está falando, eu já estou pensando na base histórica disso tudo, como historiadora de Chapada também, mas quer dizer, historiadora, mas com um trabalho sobre Chapada. Ali era uma missão jesuítica, né? Então, para quem não sabe, Chapada dos Guimarães começa com uma missão jesuítica, né? 1751. Que é na aldeia, 1751, que é na Aldeia Velha, onde Borges hoje atua, vive e trabalha e está trazendo à luz toda essa história, né? Toda essa base, né Borges? E como aquilo era uma missão jesuítica e administração, né, da população indígena, a ideia de indígena, de onde estão os indígenas, é essa ideia pejorativa de que ali nada acontece, nada se produz, né, e que veio trazendo pra gente até hoje e dando base para as desocupações e desmatamento, mas enfim. Infelizmente esse é um estigma bem característico de toda a América, do processo de colonização da América, né? Sim, exatamente. Agora, o que é o pior, que essa colonização ela deixou uma condição de subserviência do pensamento e das pessoas, entendeu? Com certeza. Então é difícil deles se reconhecer. Por exemplo, essa feira que a gente faz há um ano, fizemos 56 feiras na Aldeia Velha. Maravilha. Feira onde você podia comprar o tomate, a cebola, comprar o queijo, o pão, e ouvir poesia, ouvir música, apresentação cultural. Tem moradores da aldeia que nunca pisaram o pé na feira, mesmo morando em frente à feira. É só atravessar a rua, sequer tiveram a curiosidade de ir. Eu, durante muito tempo, eu achava isso, ficava incomodado, né, achando que é falta de reconhecimento do nosso trabalho. Mas não, na verdade, as pessoas não têm a prática, o hábito cultural de ir numa galeria. Lá não tem galeria. A gente abriu uma primeira galeria na minha casa. Lá não tem um cinema. Não tem como ver peça de teatro, porque cultura é isso. Cultura é isso. A cultura é aquilo que a gente também se repete na vida, né? Incorpora no seu hábito social. Mas, exato. Bom, você falou a palavra-chave agora, né? Quer dizer, para você acessar tudo isso, você tem que ser incentivado desde criança. Não é isso, Borges? Por exemplo, você vai na sala de aula, né? É difícil você ver, isso é muito pontual, o Brasil é continental, então nós não estamos aqui generalizando, óbvio, né? Mas são coisas pontuais e são muito pertinentes, e são muito... como eu digo, ela acontece em muitos lugares ao mesmo tempo e por um período muito grande, que é o de não incentivar, por exemplo, as crianças irem a museu, a teatro, a cinema, a bate-papo literário. É difícil, né? A gente que faz muitos eventos culturais, a gente sabe, a gente espera sempre um público... Nossa, o tema é tão interessante... Né? É gratuito. E quando Quantas você vê, palestras você já deu com meia dúzia? Com meia dúzia, com 20. Quando tem 20 na sala, eu acho o máximo. Né? Então, assim,
Então você espera que venha um número grande de pessoas, porque o tema é interessante, é gratuito, e a pessoa não vai ter acesso o palestrante toda hora, todo dia, né? Então é uma oportunidade e tal, mas as pessoas não vão. Isso, antigamente eu ficava muito triste, eu sofria, eu falei, meu Deus, mas como é tão importante isso? Depois você vai entendendo, né? A gente que tem conhecimento histórico, você vai entendendo. Isso foi uma produção política, não é isso? Isso foi um projeto político. Manter a população na ignorância, alijada de qualquer processo de desenvolvimento, é um projeto. A pobreza no Brasil é um projeto político. E como você bem lembrou, de toda a América Latina. Foi um projeto político. Quanto maior a massa de ignorantes, de pessoas que não têm o hábito do questionamento e tudo mais, melhor. Eu tenho um batalhão, um exército de mão de obra barata, né, Borges? Então, quer dizer, como que uma pessoa vai... Você faz um cinema, você já fez coisas incríveis, não só na Chapada, Mato Grosso, Brasil, fora do Brasil, enfim. Como que a pessoa vai entender isto se nunca foi dito a ela, isso é um direito seu, você tem que ir, vamos lá, e vamos depois voltar para a sala de aula e debater isso. É ali que começa, né, Borges? Eu acho que a infância é um momento muito importante na vida das pessoas, fundamental, né? Sim. Porque é a partir das experiências que ela tem Borges, na infância que ela vai se formar na juventude e vai ter segurança ou não para experimentar certas coisas, certas vivências, né? Então, assim, eu sinto que a minha geração foi uma geração que, apesar de que eu nasci, ainda peguei alguns anos na ditadura militar, mas foi uma geração que não teve medo. Não teve medo de experimentar. A nossa geração enfrentou, resistimos. E hoje... A nossa geração ainda lia e queria saber do jornal o que acontecia, né? E hoje, apesar de aposentados, nós não estamos encostados, a gente está aí na luta, produzindo, pesquisando, fazendo devolutiva, né, Borges, que fazendo devolução do nosso conhecimento, principalmente para essa juventude que está aí hoje, que me preocupa. Eu tenho uma filha de 7 anos, 8 anos, que vive na internet, que tem que instalar aplicativo para diminuir a quantidade de uso do tablet, que se deixar fica 24 horas no tablet, nem dorme. E isso causa sérios problemas. Isso é uma preocupação muito grande que a gente tem, né? Muito. Eu ia falar, na primeira edição nossa aqui, nós trouxemos o Dr. Jair Donato, que é um psicólogo, pesquisador dessa questão, e ele estava colocando justamente o empobrecimento intelectual que isso está causando na juventude, essa horas e horas e horas na internet com coisinhas pontuais e muitos erros, né? Fake news. Muita fake news, muita informação errada, equivocada, e tudo muito rápido, muito curtinho, sem aprofundamento nenhum, e o mal que isso tem feito na criança, inclusive criando crianças e adolescentes agressivos, né? Enfim, mas tua filha é uma sortuda, né? Graças a Deus tem você, graças a todo o seu histórico também de ter vindo de uma família que te oportunizou muita coisa, né, Borges? Cinema, sair, viajar, estudar. Botar pra fora de casa. Botar você pra fora de casa. Que é um grande favor, às vezes. Às vezes foi um grande favor, sim. Mas, Borges, eu quero muito que você fale, por conta do nosso tempo, e eu sei também do seu compromisso hoje, inclusive com a filhota, né? O que eu achei muito bonito quando você falou, tal hora eu tenho que buscar a filha na escola. Eu falei, uau, temos que falar sobre isso, né, Borges? Dessa participação masculina na vida, no cotidiano da menina, da filha, né? E na formação intelectual dela, emocional. E eu tô super feliz que eu tô editando um filme agora, que é uma continuação sobre a questão da pandemia aqui no Mato Grosso. E a primeira cena que o editor me mandou é uma cena dela com 5 anos, hoje ela tem 8. Ela com 5 anos interpretando. É o segundo curta-metragem dela como atriz. Você está oportunizando para ela algo que ela não vai esquecer mais e que vai fazer e que está dando uma base para ela para sempre. E que apesar disso sofre bullying na escola. Ela estava ontem lá no Criança na escola porque um coleguinha falou que o cabelo dela é de Bombril. Ainda existe essa conversa. Isso, né? Você sabe que eu estou com um trabalho muito grande do antirracismo na sala de aula, né?
aplicar isso, de trabalhar isso com os professores, desde aquele meu último livro eu trabalho isso. E tem gente que fala assim, não, mas isso, as pessoas têm tanto acesso a podcast, a internet, a YouTube falando sobre isso, sobre, né, que não tem mais por que isso, que a sala de aula, imagina, já se discute isso. Não se discute, Borges. Não. Incrível, incrível, não se discute. Né? Mas essa conversa para outro momento. Eu quero que você fale da feira do dia 27. Chame o público para participar. Então, essa feira é uma atividade que a gente desenvolve através da OCA, a diretoria da OCA. Temos aqui a presença da Laura Lucena, nossa produtora executiva e jornalista. Sim. O objetivo foi assim... A gente veio da pandemia, onde as pessoas viveram no isolamento total. Sim, sim. E a gente precisava reconstruir essa comunidade. Sim. E não tem como reconstruir essa comunidade sem promover o encontro humano. Isso. Nós, na aldeia, tínhamos um problema muito sério. Quer dizer, a Chapada como um todo não tem transporte público. Isso. O deslocamento é impossível, porque é muito caro. Um táxi da Aldeia Velha ao centro, ida e volta, custa R$70. Exato. É mais caro do que a passagem de ônibus. E a Aldeia Velha, para quem não sabe, é um bairro hoje de Chapada... 2 quilômetros do centro. 2 quilômetros. Olha o preço do Então a transporte. gente teve uma ideia, vamos resolver a questão do abastecimento dos lares, oferecendo uma feira e também oferecendo cultura e educação. Vamos levar para... Então, vamos descentralizar, né, Borges? Fizemos essa feira, 56 edições, era todas as quartas-feiras, muito cansativa, porque era toda semana. Sim. E aí a gente deu uma parada no final do ano, em função dos festejos. Sim. E em função da nossa escola de samba, do carnaval, tivemos um show na Avenida, com homenagem à Regina Pena. Olha que lindo. Aí o que aconteceu? Estamos agora voltando à feira no segundo ano, graças a uma emenda parlamentar do deputado Lúdio. Lúdio Cabral. Lúdio Cabral. E agora a feira é uma vez ao mês. Então, essa do mês de março, como é no dia 27, e ainda estamos dentro das festividades do Dia Internacional das Mulheres, nós buscamos o tema de mulheres inspiradoras. Certo. Então, com a ajuda da professora Ivana Moreira, que é historiadora, escolhemos 10 mulheres inspiradoras de Chapada que vão ser homenageadas. Vamos chamar os familiares para receber a homenagem. Que maravilhoso. Pela história de vida dessas ancestrais. Borges, e vai ter uma exposição com a fotografia, com a biografia dela. Então, maravilhoso. Vai ser uma feira que começa às 5h30 da tarde, no dia 27, às 18 horas, com a apresentação do projeto O Circo na Escola, do Joelson Aguiar. Então vai fazer umas performances circense com as crianças. Aí tem o lançamento do livro Marias, da Janete Manacá. Aí tem a homenagem das mulheres inspiradoras. Então você vai poder comprar uma cenoura, comprar um bolo, chocolate. E vai ter um painel, a história de vida de cada uma dessas mulheres inspiradoras. Né? Maravilhoso. E para encerrar a noite, tem um show. Vai ter a tarde de autógrafo do meu livro. A gente vai lançar na próxima. Aí a gente vai fazer o show às 21 horas da Jubaiana, que é uma excelente cantora. Vai fazer o repertório feminino. Maravilhoso. E vamos terminar às 9h30 com o Bailinho das Mulheres, que são as músicas para dançar. Então, ou seja, tem algumas iniciativas desse jeito pela Europa fora também, não sei se no Brasil tem. Eu acho que em Óbidos, em Portugal, tem um que chama Mercado, livraria e mercado, né? Você entra num mercado, só que o teu é ao ar livre, é mensal e é com todo mundo que produz ali da região, né? Isso também é uma coisa muito bacana, né, Borges? Você está trazendo pessoas que também feira, produtores, né? A gente fez o projeto para 20 pessoas, fizemos um chamamento público para participar de acordo com categorias que estabelecemos: produtores rurais, agricultura familiar, segmento gastronomia, segmento artesanato e, por último, um segmento de misto, de serviços culturais. Era para ser 20. 33 escreveram e nós aceitamos a proposta. Acolheu todo mundo, né, Borges? Acolher todo mundo para poder fazer uma feira bombar, né? Ser um atrativo para a Chapada, um lugar
de encontro amoroso das pessoas. Que a Chapada tem essa vantagem, né? Tem. Eu vejo as pessoas, quando chegam na Chapada, sentam na calçada, senta num banco de jardim. Sim. Eu fico imaginando, puxa, me lembra Cuiabá antigamente, que a gente fazia isso. E hoje não faz mais. Né? Todo o interior à era noite assim, você já nem sai na cidade. Eu lembro, eu nasci em Marília, ali no de São Paulo, e eu me lembro da noite sentar na beira da calçada e tomar sorvete, do sorveteiro da esquina que fazia ele mesmo sorvete, as mães, a criançada ali na... Jamais hoje, né? Mas isso também é o tempo. A gente viveu um mundo sem medo, né? Não tinha Trump nem Putin para estar fazendo guerras aí e causando mais medo à humanidade. É verdade. E talvez também essa questão da desigualdade social do país, do nosso país, né, Borges? Quer dizer, foi num crescente muito grande. E a gente precisa educar. Hoje, conversando com a Laura, ela deu para mim uma verdadeira aula de matemática, de como que, por exemplo, as fake news, as pessoas estão assim comentando, porque o Bolsa Família é R$600, aí o cara tem 10 filhos para ganhar R$6.000. Meu Deus. Meu Deus do céu, a pessoa não sabe que é 600 por família. Não sabe. Não, as pessoas não sabem quase nenhuma política pública, né? Nenhum nada, né? Assim, muita gente sabe, claro. Mas, de novo, voltando àquela nossa conversa no meio do caminho, né? Ninguém é incentivado a ler Borges, nada, né? Nós somos escritores também, e você sabe como é a dificuldade de você fazer com que as pessoas leiam os livros e você fica pensando, eu acho que eu vou fazer tudo pela internet e deixar porque, primeiro... E a dificuldade já é até produzir o livro. Eu estou com meu livro do mestrado, que foi a coleção Memória e Mito do Cinema em Mato Grosso, eu demorei 8 anos para publicar. Olha isso. A minha tese da UNB está há 5 anos esperando para uma oportunidade para publicar. É complicado. E aí quando a gente publica... Se você não é pensado por uma excelente editora, você é teu livro debaixo do braço e vamos que vamos trabalhar o livro, né? É dar palestra. O importante é a gente não desistir, como você também colocou, e saber que essa é a nossa missão, é o nosso propósito de vida e é isso. Desde que eu pisei em 80 e 82, 83 no Cesário Neto para dar aula, eu fui professor da rede de ensino. Eu entrei na aula e sabia que daqueles 40 alunos, nem todos iam aprender ou querer aprender aquilo que eu queria ensinar. Mas se tivesse 2 ou 3 assim na sala, valeu a pena. Sensacional. Valeu a pena, porque não é para todo mundo, isso. Né? Assim, eu fui professora universitária e no começo também, nossa, eu chegava em casa assim, deprê, cabeça baixa e tal. Meu Deus, eu dava aula de história você tem que ler muito, você tem que pesquisar, e a maioria não queria. Professora, esse livro grosso desse jeito, eu vou ler, não queria saber nem quem era o autor, Borges, né? Então, eu pus isso na cabeça, tipo assim, se eu conseguir fazer com que 2, 3 olhem para mim e a gente leia junto e eles saem daqui querendo saber mais, vou pegar minha bolsa e vou para casa feliz, né? Mas eu, por exemplo, dei aula na universidade, na Unic, e assim, tinha vários tipos de aluno. Aqueles que queriam aprender e os que não estavam ali para pegar um diplominha. É muito engraçado que hoje eu fico muito feliz de ver alguns ex-alunos... Mudou muito, né, Borges? Graças a Deus melhorou tudo muito. Eu fico feliz de ver alguns alunos hoje se tornaram grandes publicitários, cineastas. E quando eu vou nos shoppings de Cuiabá, aqueles que não quiseram estudar estão tudo trabalhando como vendedor de shopping center, né? Então isso faz a diferença na vida. Uma pena que eles vão perceber tardiamente, né? Que a pessoa que se dedica em estudar e querer aprender, ela tem mais chance de ter um futuro melhor. As oportunidades são maiores. Ninguém está falando nada contra a pessoa trabalhar no comércio, que às vezes é um gosto que tem. Pronto, acabou. Mas que as oportunidades são outras, evidentemente. E você tem que estar sempre com ferramentas no bolso, né? Todo trabalho é importante, mas se você vê, por exemplo... Por que eu fui fazer a Cilada com 5 Morenos? É um filme protesto contra a minha indignação de quando eu conheci seu Raul empurrando bagagem no aeroporto. Quem era seu Raul? Quando eu descobri que seu Raul era um mestre do violino, eu fiquei indignado, porque tudo bem. Então, seu Raul era um cuiabano mestre do violino. Do Grupo 5 Morenos. Do Grupo 5 Morenos, trabalhava que era no aeroporto, grupo musical. E aí você o encontrou trabalhando no aeroporto? Ele empurrava bagagem. Sim, olha isso.
É importante, Pois todo trabalho honesto é importante, mas esse senhor... De novo, então, uma questão. Veja só, o seu Raul era um violinista. Violinista. Por que ele não teve todo o sucesso? Uma outra questão também, tem vários fatores aí que se combinam e que pode combinar com essa situação. Mas muito é aquilo que nós dois estávamos falando. A falta de incentivo das pessoas desde criança, desde a sala de aula, né, Borges, ter acesso à cultura. Saber quem eram os Cinco Morenos, quem era o seu Raul, o que é um violino. Mas no caso deles, Maria Amélia, a coisa mais grave, porque não era uma questão só de educação, mas era uma questão de uma política. Porque os Cinco Morenos, eles a vida inteira tocaram, animaram festas que eram encomendadas pelos políticos e que nunca pagaram um cachê para eles pelas apresentações. Meu Deus. De novo, falta de valorização da cultura do artista, da sua mensagem e tudo mais. Por que não pagar? Por que o artista era... Hoje também tem muito isso, né, Borges? O artista é visto meio como que um marginal. Bandido. Né? Ele é o fora da caixinha incômodo, não é? E por isso que os editais hoje públicos têm aquela batelada de exigência que, pelo amor de Deus, está comprando sob incentivo uma peça de teatro, um filme, como se fosse fazer uma licitação pública para comprar essa mesa. Entendeu? Até hoje o Estado ainda não adequou o mecanismo de reconhecimento. Não é todo mundo que dá conta de fazer um projeto desse. Não. Você tem que contratar gente para te ajudar, pessoas que já fizeram. É complicado. Imagina a comunidade rural, que nem tem internet, como que vai participar de edital público? Não faz. Então precisa tem que ter, talvez, uma política mesmo de disseminar esse conhecimento, né? Mas acho que tem gente já pensando nisso. Então, Borges, um prazer imenso estar aqui. Eu vou ter que abrir mão de você por conta do seu compromisso com a tua filhinha. E eu acho que o público que nos assistir, por favor, tomem atenção a esse evento, porque é um evento muito querido, muito animado e tem essa preocupação, de dar essa voz e a visibilidade das pessoas da comunidade. Isto em Chapada dos Guimarães está acontecendo, gente, mas isso é uma ideia que a gente tem que disseminar a nível de Brasil, sabendo quem somos, né? Borges, quer completar? Obrigado. Querido, muito obrigado.